Fala galera, voltamos agora para a terceira e última parte desse período regencial. E é óbvio que a gente falando de período regencial, a gente não pode deixar de enfatizar as revoltas, né? As revoltas regenciais. Foram 5 as maiores revoltas e nós estudaremos uma a uma agora, bem sucinta, para que vocês possam compreender. A cabanagem, a revolta dos malês, a revolução farroupilha, a sabinada e a balaiada. Então apertem os cintos que agora iremos com tudo. Galera, é o seguinte, a cabanagem que ocorreu no Pará foi de 1835 a 1840. É importante que essa revolta ela vai acontecer, ela começa a acontecer desde o período da independência do Brasil, quando a galera em si, a população do Grã-Pará, eles estavam extremamente satisfeitos com o domínio português. Eles se mostravam assim, olha, somos a favor da independência, entretanto, completamente contrário à presença dos portugueses aqui. E aí a gente vê dois grupos se juntando para poder, de fato, retirar a participação desses portugueses e promover a independência do Grão-Pará. A gente vai ter a aristocracia sobre a liderança desse grupo, né, que eles estavam querendo a participação nas decisões políticas e administrativas, e por outro lado a gente vai ter também a participação dos cabanos, que estavam buscando melhores condições de vida. Então a gente vê dois grupos sociais envolvidos. Galera, os cabanos eram aqueles pobres, aquelas pessoas bem pobres que moravam nas palafitas e nas cabanas ali às margens dos rios, por isso eles eram chamados de cabanos. Então esses daí, eles vão se organizar. Buscando a independência, a primeira coisa que eles vão fazer é executar o governador, Bernardo Lobo, e eles passam a dominar a capital, eles passam a dominar Belém. Formam um grupo revolucionário e eles vão colocar o líder, lembra que eu falei para vocês que a liderança vai estar na mão da aristocracia? Eles vão colocar o líder, que é o fazendeiro Félix Malte, que vai ocupar o cargo de presidente. Só que aí, galera, é o seguinte, no momento que ele está governando ali enquanto presidente, os próprios cabanos vão descobrir que ele tinha associação com o governo regencial. Por conta disso, o Félix ele é assassinado pelos próprios cabanos. E quando o Félix ele é assassinado pelos próprios cabanos, a gente vai ver que surge um novo líder. Então ele vai ser substituído pelo Francisco Vinagre. Francisco Vinagre, entretanto, ele é traído por um dos líderes do seu grupo, por das pessoas que compactuavam. Ele é traído e ele foi preso. Só que quando ele foi preso, ao invés da revolução ela ir perdendo força, muito pelo contrário, fez nascer mais dois novos líderes, que é o Antônio Vinagre, que é irmão do Francisco Vinagre, e o Eduardo Angeli. Eles vão aproveitar esse momento em que Francisco Vinagre está preso, e eles vão atacar o Palácio de Belém, e ele vai se tornar o presidente. Quando ele se torna presidente, ele vai tomar uma série de medidas em benefício da população, daqueles que estavam lutando, como por exemplo a expropriação de terras, de armazéns e de estoque de alimentos. Então as pessoas que estavam participando da cabanagem, as pessoas vão ter acesso a tudo isso. Entretanto, rapidamente o governo brasileiro vai mandar uma série de soldados lá e também vai mandar uma série de mercenários ingleses contratados para poder vir acabar com o movimento. E rapidamente os revoltosos são detidos e a gente vai ter um desfecho de cerca de 30 a 40 mil mortos na cabanagem, ou seja, não houve diálogo. Então eles chegaram lá, mataram, e a gente tem outras revoltas também acontecendo no país durante esse período. E aí a gente está falando da revolta dos malês, também em 1835, né? Essa vai iniciar em 1835, ela acaba em 1835. Ela vai durar menos de 24 horas. Galera, malês são os negros africanos que praticavam o Islã, né? Que praticam o Islã, os muçulmanos. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o islamismo, sobre os muçulmanos, tem um outro vídeo aqui no meu canal que fala. É só vocês darem uma olhadinha, pesquisarem um pouquinho sobre o período medieval. Tem um videozinho lá que eu falo dos bizantinos e falo dos árabes, e é óbvio que aí a gente vai trazer uma boa estrutura para compreender o islamismo. Então, não compreende bem o que é islamismo, o que é religião, o que é o Islã, dá uma sacada lá que vocês vão se ligar. A revolta dos malês ela vai acontecer em Salvador. Quando a gente vê que tem um variado grupo com culturas e identidades diferentes. Tanto é que essa revolta dos malês ela tem em si a questão da ideologia, né, a questão dos muçulmanos, o predomínio
dos praticantes do Islã, só que a gente tem que levar em consideração que também existia, né, dentro das revoltas, participantes adeptos de outras religiões, como os adeptos dos orixás e até mesmo alguns católicos. Então, apesar de ter o islamismo como a religião maior, grande parte dos envolvidos eles seguiam os preceitos do Islã, a gente não pode negar a participação de outros negros e de outras religiões aí envolvidas no processo. Essa revolta, ela vai contar com aproximadamente cerca de 600 homens, sejam eles escravizados ou libertos, e que sabiam ler e escrever em árabe. Né? Qual era o objetivo dessa galera? Né? Tomar o governo, lutar pela abolição da escravatura, desoficializar a religião católica e instituir um governo de bases islâmicas. Só que rapidamente a conversa vazou e denunciaram os malês, que os malês estavam se reunindo. Então, em 24 horas, eles foram completamente massacrados pelas tropas da Guarda Nacional, pela polícia e pelos civis. E aí a gente tem o seguinte, por que os civis estavam envolvidos? Galera, estávamos falando de uma modificação na estrutura da sociedade e que atingiria, em grande medida, a elite. Então é por conta disso que eles vão se reunir e vão acabar rapidamente com esse movimento. O desfecho, a gente vai ter centenas de prisões, muita gente presa. A gente vai ter uma série de deportações, uma série de pessoas que são executadas também sumariamente. Então essa é a revolta dos malês, que acabam não acontecendo nem na prática. Aí a gente vai ter a Revolução Farroupilha, aí a gente começa a perceber uma diferença enquanto as outras revoltas. Na primeira, na cabanagem, a gente vai ter duas classes sociais ali lutando, enquanto na segunda a gente tem um grupo mais fechado, que são os escravos e alguns negros libertos. Na Revolução Farroupilha a gente já vai ter, digamos, a elite, a classe média ali lutando. Essa revolução, né, ela vai acontecer no Rio Grande do Sul e vai se espalhar, vai chegar até Santa Catarina e vai envolver os criadores de gado, que eles controlavam a vida econômica e política da região. E tudo vai se dar pelo seguinte, eles produziam charque e couro e a graxa animal, né, que é o sebo. Só que esses produtos que eles faziam, que vendiam tanto internamente quanto externamente, eles eram altamente taxados, recebiam muitos impostos. Isso fazia com que a mercadoria deles fossem caras. Tanto é que uma das matérias-primas mais utilizadas para a produção da charque, que no caso é o sal, ele recebia uma taxa tão grande que o charque argentino chegava no Brasil por um preço inferior ao charque brasileiro. Então as pessoas compravam o charque argentino e não compravam o charque brasileiro. Então isso fez com que eles se organizassem e montassem uma revolução. Essa revolução foi liderada a princípio por Bento Gonçalves. E eles tomaram, né, Porto Alegre e destruíram o governo provincial. Entretanto, o Bento Gonçalves ele é preso. E quando o Bento Gonçalves é preso, ainda assim os caras conseguem fundar uma república rio-grandense, ou também ficou conhecida como República Piratini, que foi o nome da cidade onde o evento aconteceu. Só que aí, galera, o que é o seguinte, essa rebelião, já que Bento Gonçalves estava preso, ela foi liderada por Giuseppe Garibaldi, que vai ficar conhecido como herói dos dois mundos, porque lutou tanto aqui no Brasil quanto na Itália. Então, ele vai liderar essa revolução. E essa revolução, que começa ali no Rio Grande do Sul, ela vai se estender a Santa Catarina. E em Santa Catarina, na cidade de Laguna, eles vão formar a chamada República Juliana. Só que é o seguinte, essa revolta ela começa no primeiro reinado e só acaba no segundo reinado. E o desfecho é o seguinte, já no segundo reinado, quando o Barão de Caxias ele chega, ele assume o governo da província e ele vai negociar com os revoltosos. Então você começa a perceber a diferença. Quando na cabanagem, quando no malês, a gente não vê um diálogo. Muito pelo contrário. Mas aqui que estamos falando da classe média, né, da classe alta, a gente vê o quê? Um movimento em que há um diálogo. Há tanto diálogo que é o seguinte, eles vão conversar e pós essa conversa, eles vão assumir as dívidas de quem estava, dos revolucionários. Eles vão anistiar os soldados que estavam lutando no conflito. Vai garantir as propriedades e os direitos individuais dos revoltosos. E vai garantir a liberdade para aqueles escravizados que estavam lutando nas tropas farroupilhas. Então a gente vê como estava sendo tratadas as revoltas do período. E esse tratamento era exatamente partindo
dos grupos sociais que estavam envolvidos. Se fossem grupos sociais da elite, havia diálogo. Se não fosse, havia exatamente esse massacre, essas mortes que a gente já viu nas duas revoluções e que a gente pode também ver adiante. Essa revolução ela vai durar cerca de 10 anos. Aí a gente tem a Sabinada também na Bahia. A Bahia era um local de efervescência desses movimentos. E aí a gente vai ter as camadas médias urbanas, que são os comerciantes, profissionais liberais, artesãos, os funcionários públicos, os militares. E a gente vai ter como líder Francisco Sabino Vieira, que é um médico bem importante no período. Além de médico, ele tinha um jornal, que era chamado Novo Diário da Bahia, e que ele escrevia uma série de artigos incitando o governo do Rio de Janeiro. Então ele fazia uma série de artigos criticando principalmente essa centralização proposta pelo regente, pelo Araújo Lima. Agora estamos falando desse período, dessa revolta acontecer de 37 a 38, ou seja, durante o governo de Araújo Lima. Além dessa crítica, essa centralização política, eles também estavam descontentes com a questão da obrigatoriedade do alistamento militar. Então as pessoas tinham que se alistar, os homens teriam que se alistar. E eles vão conseguir, sim, fazer uma revolta, eles conseguiram proclamar uma república, a República Baiense. Essa república, segundo eles deveria durar até a maioridade de Dom Pedro II, só que eles eram classe médias urbanas e eles não conseguiram o apoio dos proprietários de terra, ou seja, da elite, e nem também da população escravizada. Eles ficaram sozinhos ali. Então, rapidamente, a gente vai ter as tropas legalistas, né, enviadas por Araújo Lima, vai desfazer as ações dos revoltosos, acabar com essa República Baiense e vai retomar o controle. Então foi uma revolta muito rápida, durou um ano e rapidamente foi contida. E por último, não menos importante, a balaiada, que vai acontecer... Não, aqui é a penúltima, né? Não, tô sonhando aqui é exatamente a última. A gente falou da Sabinada, agora a balaiada. A balaiada que vai acontecer no Maranhão de 38 a 41, que vai envolver a elite rural e os liberais maranhenses, que eram chamados de bem-te-vis. Essa daqui dura 3 anos e vai ter como líder Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, que é um balaieiro, né, confeccionava balaio, e Raimundo Gomes, que era um vaqueiro. Esses sertanejos, eles estavam cansados da exploração dos grandes proprietários de terra, que eram aqueles que dominavam todo o território do Maranhão. E aí eles vão montar essa revolução para tentar buscar essas melhores condições de vida. Além disso, a gente está vendo que vai ter uma aderência dos negros, dos escravizados, principalmente aqueles que viviam em quilombos. E esses negros estavam sob a liderança de um negro chamado Cosme Bento. Então a gente tem o balaieiro, a gente tem o vaqueiro e a gente também tem cerca de 3.000 escravos que vão se juntar na cidade de Caxias. Eles derrubam a cidade, né? Derrubam no sentido de eles tomam as cidades e eles vão organizar um governo provisório. E esse governo provisório, eles diziam, olha, seguiremos a Constituição de 1824, e a gente também vai jurar fidelidade ao rei e aos princípios de liberdade. Galera, é o seguinte, em 1840, vai ser enviada uma tropa pelo coronel Luiz Alves de Lima e Silva, que mais tarde vai ser conhecido, né, famoso Duque de Caxias, e rapidamente eles conseguem dominar esse grupo, principalmente porque esse grupo não havia uma centralização. A gente tem várias pessoas participando, vários grupos sociais, né? Os vaqueiros, a gente tem os balaieiros, a gente tem os escravos, e não havia uma centralização das decisões. Então isso vai fazer com que facilmente o coronel Luiz Alves de Lima e Silva ele consegue deter. Essa revolta também é uma daquelas que acaba durante o segundo reinado. E os líderes foram presos, alguns foram anistiados, exceto os escravos. Quase todos os escravos que participaram dessa revolta foram executados. E é isso, galera. Eu acho que deu para vocês compreenderem bem aí, bem rapidamente, todas as 5 revoltas. Qualquer dúvida é só me contactar neste e-mail e forte abraço, nos vemos logo mais. Respeita a nossa história, sempre.